Esse conteúdo é um conteúdo bem elaborado do Robert Dilts. Ele desenvolveu a prestidigitação através dos estudos de grandes comunicadores. E então Robert Dilts ele começou a estudar a linha de comunicação de pessoas como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, Jesus Cristo, Buda, e ele começou a extrair padrões específicos. Pensa assim, ó, a PNL, ela é uma ferramenta que os fundadores dela geralmente pega o padrão de uma pessoa que é muito positivo, ela analisa o padrão, aprende a replicar o padrão e dentro do padrão, muitas vezes, nem tudo que está no padrão é essencial para o resultado final. Então vamos colocar assim, um exemplo, para que Fritz Perls tivesse um bom resultado dentro dos seus atendimentos na Gestalt terapia, ele tinha vários padrões comportamentais. Nem todos eles eram essenciais. Então, quando eles começaram a modelar Fritz Perls, por exemplo, eles fumavam no meio da sessão, eles falavam com sotaque. Então, quando eles iam modelar no início, eles faziam exatamente tudo. E depois eles iam excluindo aquilo que não era tão necessário dentro do processo para alcançar o objetivo. E aí, o que aconteceu então? Eles pegaram, entenderam que esse processo faz parte de uma grande evolução dentro da programação neurolinguística e isso acontece dentro de vários outros padrões. Então, ao invés de fazer todos os padrões da Virginia Satir, como que eu faço para reduzir e fazer um exercício específico? Então, quando a gente olha para o padrão da prestidigitação linguística, ele é muito dentro disso. Então, quais são os padrões que esses grandes comunicadores eles utilizavam para influenciar e mudar a mentalidade das outras pessoas? Então, são dois pontos interessantes que nós vamos elaborar muito durante esses dias. Primeiro, o como influenciar de uma forma leve, sutil, gostosa a mente da outra pessoa e como observar de uma forma diferente o que a outra pessoa está verbalizando. Porque para ter uma boa prestidigitação, tem que ter um bom entendimento sobre o que a outra pessoa está pensando e o que está por trás do pensamento dela. E quando eu chego nesse patamar, é muito mais fácil de eu dar o comando correto para que a pessoa tenha a percepção que ela ainda não alcançou. Então se torna muito gostoso fazer isso. E o nosso primeiro dia de hoje é justamente para entender, rever alguns conteúdos que a gente já viu em relação à parte de crenças, entender melhor como que elas funcionam, porque é onde nós vamos atuar diretamente. Se nós olharmos para os níveis neurológicos, e é até legal nós observarmos isso, né? Nós vamos trazer aqui nível 1 de ambiente. Sempre bom relembrar, e a gente vai voltar aqui, depois comportamento e valores. Identidade. E espiritualidade. Então, dentro de cada um desses campos, agora nós vamos atuar muito aqui e usar também os valores da pessoa. Lembrando, quando a gente muda o que está acima, tudo o que está abaixo também vai transformar. O legal é que muitas vezes do que nós vamos trazer aqui em relação a crenças e valores vai estar muito ligado à identidade também, como que a pessoa se enxerga, como ela diz ser. E aí eu vou trazer aqui para você a teoria das crenças, que é um bom conteúdo para nós iniciarmos toda a nossa conversa, para entender mais a fundo como que uma crença ela funciona na cabeça do ser humaninho. Então, o que a teoria das crenças ela diz? Eu imprimi isso, mas na próxima aula eu trago impresso para vocês, para deixar isso guardado, que é importante, tá bom? De qualquer forma, esse slide também está lá no grupo para vocês. Então, crenças sustentam nossos valores,
Tudo bem? Como assim, Vitor? Toda crença ela vai estar respaldada num valor e respeitando um valor. Por mais contraditório que seja, mesmo assim vai estar ligado sempre a um valor importante ali para a pessoa. Tudo bem? Você é o que acredita ser. Isso entra em contradição ao Enneagrama, mas pensa que aqui é PNL, não é Enneagrama. Por que a PNL ela traz essa visão? Porque justamente se você acredita ser de uma determinada forma, você vai se comportar daquela forma. E a união de todos os pontos vai ser o seu eu. Se a gente olhar pelo prisma do Enneagrama, a gente vai ver que dificilmente nós encontramos uma pessoa e batemos ali um papo com uma pessoa que sabe verdadeiramente quem ela é, dentro do prisma Enneagrama. Tudo bem? O que está dentro da essência. Então, eu até mudaria, né? Aqui, identidade por personalidade para ficar mais fácil agora que a gente trabalha junto com o Enneagrama. Nossas crenças influenciam nossas vidas, nos proporcionam opções ou limites. Crenças são generalizações, presta muita atenção nisso, nesse padrão. Toda crença é uma forma de generalizar alguma coisa no mundo. E elas são necessárias, porque nós precisamos pressupor sempre que algo vai acontecer pela nossa própria proteção. Então eu tenho que generalizar as coisas com o intuito de não ter que sempre ficar aprendendo a mesma coisa. Então, por exemplo, aonde que a gente generaliza? Em tudo. Quando você faz um arroz, você generaliza. Quando você vai dirigir, você generaliza. Tudo é uma base de uma generalização. Então, desde o mais simples, ponto então se eu colocar o arroz com água, sal e um tempero, colocar no fogo, deixar determinados minutos até a água secar em um determinado ponto, vou ter determinado resultado. Isso é uma crença, baseada num fato daquilo que você observou. Então toda crença ela vai estar baseada também em algo ou que você ouviu e levou em consideração como uma verdade absoluta, ou que aconteceu com você em algum momento e você generalizou que se em uma ou duas vezes, ou até em 100 vezes aconteceu aquilo com você, logo a 100ª também vai acontecer. Então, a generalização ela sempre vai estar presente na nossa vida. Oi! Como você tá, Adri? Tô bem. Tô bem também. Pega o bolinho que tá uma delícia. Então, toda crença ela tem essa perspectiva generalizada. Fez sentido? Dentro do que você vê e dentro do que a outra pessoa vê. Quer ver uma crença generalizada de equivalência complexa? Se a minha esposa ela é brava, sempre que eu faço determinada coisa, ela fica irritada comigo. Isso, na verdade, é causa e efeito, não é equivalência complexa. Então, é uma crença baseada em coisas que eu vi dela e que até hoje eu carrego. E isso acontece, qual é o problema da generalização? Que muitas vezes a pessoa ela vai perceber em um determinado momento da vida dela, talvez no início de uma relação com uma pessoa, que a pessoa não gostava de uma coisa, e hoje essa pessoa já se libertou daquela coisa, só que há 20 anos atrás ela pensava assim, ela agia dessa forma, e até hoje eu acredito que ela vai agir daquela mesma forma de 20 anos atrás. Como se ela fosse imutável. As imagens cristalizadas. Totalmente. Então, esse é o papel de entender essa generalização. Então, crenças são generalizações que vamos construindo a partir das interpretações que damos ao que percebemos ao longo de nossas vidas. Então, a maioria são inconscientes, elas estão lá, de uma forma onde você não percebe, você vai agir de acordo com ela, mesmo sem saber que ela está dentro de você. E esse é o ponto, isso que é legal dentro da cuidade, dentro da prestidigitação e de uma pessoa que entende muito a mentalidade do outro. Quando a gente olha pelo prisma do Enneagrama,
Então eu sei como é um eneatipo 7. Qual é a característica dele de comunicação e de pensamento? Eu consigo observá-lo em uma determinada perspectiva e sei qual é o nível de desenvolvimento que ele está ao observar essa pessoa. Logo, eu sei também quais são as crenças principais que ele tem carregado e sei quais são as crenças que ele verdadeiramente deveria carregar. E ao saber sobre isso, eu tenho mais facilidade para influenciar na vida dessa pessoa. Porque eu não preciso dar tiro no escuro. Eu posso dar um tiro exato no momento certo, na pessoa certa, para gerar o impacto que deve ser gerado. Quando eu aprendo a prestidigitação, essa visão ela é muito legal. E vocês vão ver que ao praticar ela, é coisa de 2 anos praticando ela, e você vai começar a observar as pessoas por trás daquilo que elas estão falando. É muito bonito, muito gostoso de ver isso. Então, ou elas nos ajudam a atingir os nossos objetivos, ou nos afastam deles. As que aumentam a possibilidade de atingirmos os nossos objetivos são crenças possibilitadoras. São crenças que vão fazer você entrar em ação, gerar um bom resultado. As que diminuem esta possibilidade são crenças limitantes. Presta muita atenção nisso, ó. Não existe crença positiva ou negativa. Não é uma coisa onde eu determino, não, essa crença aqui é uma crença negativa, não, aquela lá é uma crença... Não. Por que não, Vitor? A explicação já está logo depois aqui, ó. Ou elas são possibilitadoras ou limitantes. Uma mesma crença, dependendo da circunstância, pode ser limitante ou possibilitadora. Então eu tenho uma crença de, sei lá, por exemplo, eu sou uma pessoa que não leva o desaforo para casa. Em um determinado ponto é positivo, talvez em outros pontos são pontos negativos. Uma pessoa extremamente pacífica. Em um determinado ponto é positivo, em outro ponto é negativo. A mesma crença que faz a Fernanda ser uma pessoa extremamente de paz, numa conversa, num conflito entre os amigos dela, vai ser super positivo porque ela vai mediar. Mas essa mesma crença, quando ela precisa bater de frente com alguma coisa, vai fazer com que ela não tenha o resultado que ela deseja na vida dela. O Vitor, crença tem a ver com valores? Que a pessoa, que nem crença e valores andam juntos? 100% juntos, ó. Tanto que está no mesmo campo aqui, ó. Tá. Tá no mesmo campo aqui. Os valores, Tuca, são um pouco mais importantes do que as crenças, vamos colocar assim. Porque todas as crenças que nós temos, elas estão respaldadas em um valor. Por exemplo, o que eu acredito sobre casamento? Casamento para mim, uma crença. Casamento não pode separar. Isso é a minha crença. Sim. E eu gosto dela e eu me apego a ela e está tudo bem. Tudo certo? Agora, qual que é o valor que respalda essa crença? Casamento. Tudo bem? Então, eu não posso separar, é uma crença de possibilidade. Eu não posso me separar. Tudo bem? Respaldado no valor relacionamento. Tudo bem? Vitor, me fala uma coisa, você acha que inconscientemente a gente tem mais crenças possibilitadoras ou limitantes? Vai depender da pessoa. Vai depender do nível de consciência da pessoa. Precisamos ter um cuidado enorme, porque as crenças no primeiro setênio, elas acabam sendo instaladas como uma real verdade, porque o pai e a mãe é o exemplo absoluto. E como nós somos seres imitativos, a gente passa a acreditar que aquilo é a única possibilidade de. Então é muito mais difícil desinstalar uma crença que foi gerada nos 2 primeiros setênios do que na fase adulta, porque aí você pode ter consciência depois de falar, é verdade, eu estava olhando por aqui, mas isso não é. Para uma criança que carregou, é muito difícil. Exato. Sim. E passa a ser, por vezes, transgeracional, porque vem de geração para geração. Ela passa a acreditar
que aquilo a avó fez, a mãe fez. Então, ela não pode, até pela lei do pertencimento, olhando, né, pelo olhar de Hellinger, ela passa a achar que para se sentir pertencente àquele grupo, ela tem que repetir aquele padrão. Então, ela não sai daquela crença por honra. Eu tenho que honrar essa família. E aí é o mais delicado. Isso o próprio Robert Dilts, né? Eu já dei esse exemplo para vocês sobre a mãe dele com câncer e ela chega numa conclusão que ela não poderia deixar de morrer por conta do câncer porque ela estaria desonrando a mãe e a avó que morreram da mesma doença. Surreal. Então, olhando aqui, ou as crenças são possibilitadoras ou limitantes, uma mesma crença, dependendo da circunstância, poderá ser limitante ou possibilitadora, e há sempre uma crença por trás de outra crença. Então, elas nunca estarão sozinhas. O legal é que quando nós aprendemos a questionar crenças que são profundas na mente de uma pessoa, por uma ordem de hierarquia, várias outras crenças acabam sendo derrubadas no meio de todo esse processo. Então, se a pessoa ela tem um pensamento fixo, criterioso em um determinado ponto, hello! E você... Tem mais aí? Tem mais. Tem aqui. Entrega para ela, Léo. Não tem cadeira. É uma pessoa extremamente criteriosa, muito fixada em um determinado pensamento, crenças que nós chamamos de crenças mães, né, dentro da PNL, que são essas crenças mais profundas que determinam aquele seu ego, aquele ponto inicial talvez do seu ego. Quando nós enfrentamos de uma forma suave essas crenças, nós acabamos num processo como se fosse um dominó. Né, aquele processo de derrubar o dominó, vai um derrubando o outro e geralmente demanda um tempo para isso acontecer. Isso que é bom que entendamos. Nem sempre que você questionar uma crença, o resultado vai ser imediato. Às vezes você questionou, a pessoa teve uma ressignificação e depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, ela vai estar colhendo o resultado daquela uma conversa que você teve de meia hora com ela. É muito gostoso de ver isso também. Por quê? Porque você vai atuar em crenças profundas que você identificar. A prestidigitação, ela tem uma característica de você poder utilizá-la tanto num ambiente muito terapêutico. Então eu quero sentar e fazer uma prestidigitação de uma crença principal que a Célia me trouxe na sessão. Eu preparo essa prestidigitação para usá-la numa próxima sessão. Ou eu posso simplesmente conversar com uma pessoa utilizando ela. Geralmente, quando você utiliza a prestidigitação, a face da pessoa começa a ser meio modificada de uma forma rápida. Então, tem hora que ela faz assim, tem hora que ela faz assim. Ela começa a ficar confusa sobre a própria afirmação que ela carrega. E o que está acontecendo ali? Ela começa a perceber que aquela generalização que ela trouxe para a vida dela não é verdadeira. Ela entra em conflito. Ela tem um conflito profundérrimo assim na vida dela, que ela fala, tá bom, então você está me provando através de uma linguagem boa, que você não vai bater de frente com a pessoa. Através de uma linguagem boa que eu estou errado dentro do meu próprio pensamento, que aquilo que eu acredito não se aplica na minha própria vida, que aquilo que eu tenho carregado durante anos e décadas, talvez, não seja a verdade do mundo. E aí a hora que você mostra isso para ela, na verdade você faz com que ela encontre essa conclusão, através dos processos que nós vamos seguir, ela mesma acaba mudando o padrão de pensamento dela. Às vezes ela não chega numa conclusão final no processo que você fez, porque ela precisa de tempo de reflexão sobre o que ela estava acreditando e uma reconstrução de uma nova crença. Lembra da metáfora da casinha que eu falei? A nossa mente é como uma casa, a gente precisa às vezes demolir um cômodo para depois construir um cômodo melhor, mais bonito, maior. E é isso que muitas vezes nós vamos fazer com a prestidigitação. Vai ser muito legal o nosso trabalho.
certo? E onde eu posso usar? Aonde você estiver. Em qualquer momento. Dificilmente você vai usar com você mesmo. Mas com outras pessoas, depois que você pegar os 14 padrões ali, a pessoa vai falar, você vai identificar qual é o modelo da crença dela, vai começar a questioná-la e guiar ela nesse processo super suave. Combinado? Antes de nós iniciarmos, eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu já trouxe em algum momento aqui para a gente da questão de como que funciona uma crença e como que nós vamos atuar em cada um dos tipos de crenças que nós podemos carregar. Agora, o que é? Por que o nome é prestidigitação? Prestidigitação, sabe aquela ferramenta Ferramenta não, né? O que o mágico faz de mágica muito rápido com a mão, que ele te confunde, você não sabe mais onde está. Isso é prestidigitação. Então, quando Robert Dilts colocou esse nome dentro desse processo, é justamente essa analogia que ele faz entre ser algo tão rápido que você faz com a mão que a pessoa não vê para enganá-la, mas agora você vai fazer tão rápido dentro da sua fala que vai confundir essa pessoa também dentro daquilo que ela pensa. Então, por isso que vem esse nome, prestidigitação linguística. Na página 2, você vai ver que temos ali dois tipos de crença. Crenças de causa e efeito e equivalência complexa. Nós já observamos isso, mas hoje vamos trabalhar com mais profundidade nisso. Por quê? É necessário para a prestidigitação que você identifique, para ser uma prestidigitação melhor, que você identifique qual é o padrão de mentalidade que ela está verbalizando ali. E se existe uma omissão dentro da comunicação dela, que você precisa identificar, questionar, para depois aplicar a prestidigitação na cabeça dela. Então, se a pessoa só chega e fala assim, nossa, eu sou burro, isso é um significado que ela dá para a vida dela. Tudo bem? A nível de identidade, uma crença a nível de identidade. Sou burro. Agora, existe uma causa que faz com que ela acredite que ela é burra. Ela não verbaliza eu sou burro do nada. Existe uma evidência, certo? E aí ela pode falar assim, eu não consigo fazer uma planilha financeira. Então você chega para a pessoa, ela fala assim, eu sou burro. Por quê? O que faz você pensar que você é burro? Porque eu não consigo fazer uma planilha financeira. Então, o fato, não fazer uma planilha financeira, significa, na mesma equivalência, como se as duas coisas, uma tivesse certeza que significasse a outra, ela coloca o significado. Não, então se eu não consigo fazer uma planilha financeira, isso diz que eu sou burro. Ok? É uma evidência para isso, o que não é uma verdade. Mas pode ser que ela acredita nisso piamente por conta de alguma característica. Alguém falou para ela, ou ela viu alguém que ela considerou extremamente inteligente, que fazia uma planilha muito bem feita, e ela deu o significado inconsciente. Lembra das crenças? Elas são inconscientes. Ela deu o significado inconsciente, que se aquela pessoa é inteligente, faz uma planilha bem feita, o significado, o fator dela ser inteligente, uma pessoa inteligente, consequentemente, consegue fazer uma boa planilha. Logo, se eu não faço, eu sou burro. Então, quando eu começo a identificar esses padrões, eu consigo desafiar tanto o significado que a pessoa tem, quanto a causa, o efeito ali que prova na cabeça dela a consequência, né, esse efeito, ou até mesmo a causa inicial. Ou seja, algo que aconteceu, que gerou um efeito e depois gera um significado. Vai ficar confuso na cabeça de vocês, faz parte do processo. Tudo bem? E depois vocês vão desconfundindo, eu nem sei se essa palavra existe, mas estou inventando agora qualquer coisa. Vai desconfundir
todo esse processo no decorrer das nossas aulas. Tudo bem? Combinado? Então, 2 tipos de crenças que nós carregamos: causa e efeito e equivalência complexa. Meninos, vocês estão ouvindo bem aí? Faz um joinha. Ok. Vai lá na página 3. Então, só para ter um ponto visual. Causa. Efeito. Eu vou colocar de outra forma e eu quero que vocês anotem isso embaixo do efeito, tá? Efeito. Evidência. Por quê? Esse efeito sempre vai ser uma evidência para a crença da pessoa. Então, qual é a evidência que sustenta a crença daquela pessoa? Ela sempre vai ter essa evidência. Então, se eu falar com a Célia, ela briga comigo. Causa, eu falar com a Célia. Evidência, ela briga comigo. Como você sabe que ela briga com você? Porque sempre que eu falo com ela, ela briga comigo. Evidência seria uma verdade? É um fato acontecido. Nem sempre, tá, Fer? Às vezes a evidência tá só na cabeça dela. Sim, mas Por exemplo, o que ela acredita que é um fato para ela. Mas o que é? Exato. Ok. Exato. Tudo bem? Evidência, É, exato. Consequência da que acontece sempre. Isso. Vamos, olha como às vezes é infundado, né? Uma pessoa fala assim: eu nunca vou casar. Por quê? Porque o casamento de todas as pessoas que eu já vi até hoje era um lixo. É uma evidência que ela nunca passou, mas ela viu de outras pessoas, mas ela mesma nunca experimentou. Tudo bem? Aí a evidência sempre vem com generalização. A evidência, o padrão todo é uma generalização. Então, se tal coisa acontece, a evidência vai acontecer. Então, tudo faz parte da generalização dela. Entenderam? Então, sempre haverá uma evidência dentro de uma crença que é o efeito causal ali desse processo inicial. Tudo bem? E eu quero que vocês vão trazendo na mente de vocês até para nós fazermos os exercícios aqui, quais são as crenças que você carrega. Porque vai ser legal, nós vamos trabalhar entre nós, fazendo duplas, trios em vários momentos, desafiando as crenças um dos outros dentro desses 14 padrões para já ir praticando todo esse processo. A gente vai trabalhar alguma coisa que é minha ou eu posso de alguém que eu considere? Não. Pode também, aqui você pode tudo. Sim, entendeu? Mas é melhor. Mas é assim, é legal que você traga a sua para nós praticarmos entre nós. Pode bater de frente também. A pessoa acredita e você vai utilizar ela, vai ser legal. Eu tenho as minhas também, claro. Uhum. Perfeito. Então, toda causa gera um efeito. Então, toda vez que eu venho no Vitor, tem um efeito. O que isso significa para você? Toda vez que eu estou aqui de terça-feira, um resultado acontece na minha vida e tem um significado. Então, o último ponto que nós vamos observar é justamente o significado que isso tem. O significado, quando nós olhamos aqui, então, dessa crença para desse processo aqui, verbalizado, nós falamos que é uma crença de causa e efeito. Fala comigo, causa e efeito. Causa e efeito. Verbaliza para mim aí, talvez, uma crença sua ou de outra pessoa.
Na minha área. Advogado não presta. Advogado não presta. Isso já é um significado, tá vendo? Ó, agora, o que faz? Como você sabe que advogado não presta? A maioria das pessoas fala que advogado que defende bandido não presta. Então, Tá vendo? até eles, o advogado que defende criminal não presta. Então nós temos aqui uma evidência, advogado protege bandido, essa é a evidência. Logo, se advogado protege bandido, o significado que eu dou é que ele não presta. Isso é uma crença de equivalência complexa. Perfeito? Tudo bem? Com a sua cabeça depois vai trazendo mentalidades do júri, das pessoas, que vai ser o mais legal da gente trabalhar. Pessoas que vão te ouvir, tá bom? E que você precisa quebrar as crenças dela. Eu juro que eu tentei ficar pensando nisso, mas eu não consegui chegar numa conclusão. Então, toda crença, ela vai ter essas características. Então, advogado que protege bandido não presta. Então, todo mundo, qual seria a causa? A crença ela vai ter uma causa. Toda pessoa que faz direito se torna um advogado, protege bandido e essa pessoa não presta. Você entendeu? Então, existe um processo natural. Sempre haverá uma causa, sempre haverá um efeito e sempre haverá um significado, mesmo que inconsciente na cabeça da pessoa. Mas sempre vai ter. Qual é o nosso papel? Identificar justamente isso. Fazendo perguntas para saber qual que é a estrutura completa na cabeça dessa pessoa, do porquê que ela acredita no que ela acredita. E qual é o significado, qual é o efeito geral na vida dela a partir desse momento. Quem poderia dar outros exemplos de crenças aqui?